A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Irmão, nós não devemos negar a Deus com as nossas atitudes. Quando eu falo que as pessoas negam a Deus com palavras, eles têm vergonha de pregar a palavra de Deus. Eles negam com a fé. Diz que tem fé, mas nega o Senhor. Irmão, não basta ter fé. Tem que aceitar Jesus como único Salvador e servir Ele, ser servo dEle. Porque só ter fé não adianta, você negou Jesus com a sua fé. Você não aceitou Ele, não serve Ele, não segue Ele, então o que adianta essa fé para você? De nada adianta. É uma fé em vão, uma fé morta. Né? A palavra de Deus fala claramente na nossa vida, Ele nos ensina, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Então, irmão, Deus pôs uma porta aberta diante de nós, ninguém pode fechar. Primeiro, só quem pode fechar essa porta é Deus e depois você. Por que você? Porque você pecando, essa porta se fecha. Porque ela não vai ficar aberta para que você não traz pecado para dentro dela. Essa porta é a porta do reino do céu também. Significa assim. Então lá no céu não vai entrar ninguém despreparado, tem que estar preparado. Então, irmão, muitas das vezes as pessoas falam assim, para que eu vou para a igreja? Eu não preciso ir para a igreja, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Irmão, acreditar em Deus todo mundo acredita e ter fé todo mundo tem. Mas a fé sem obra, ela é morta. A palavra de Deus fala claramente, você tem que ter as obras. Você tem que aceitar Jesus como único Salvador, você tem que fazer a obra dele, ser seguidor de Deus, obedecer essa doutrina, andar em santidade, porque a qual não verá Deus. Não basta ter só fé, irmão. A fé é um fundamento das coisas que nós não vimos e cremos que Deus existe. Mas só a fé não te salva. Tem que ter as obras, porque a fé sem obra é morta. Então, irmão, muitas das vezes a pessoa se escora nessa palavra. Eu tenho fé, eu acredito, Deus existe. Se Deus existe, por que você não serve a Ele? Você está negando a Ele. Por que você serve o outro Deus? Por que você não... Se Deus existe, por que você não anda no caminho dele? Anda em outros caminhos que não conduzem à salvação. Irmão, vocês não sabem o que fala, não sabem o que faz e não entendem nada. A sua fé para nada presta, se ela não estiver em Jesus Cristo. Ter fé nas coisas do mundo é fé morta. A fé verdadeira é em Cristo Jesus. Você tem que acreditar que Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos resgatar do pecado, para levar para a vida eterna, para nos trouxe uma vida santa para nós. E nós temos que viver essa vida santa. Porque você pode ir para a igreja, você pode ir para onde você quiser, mas se você não tiver santidade, você não verá Deus. Ah, mas eu vou para a igreja, eu tenho santidade. Ó, se você vai para certa igreja e começa a adorar a imagem, você já está fora de santidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala claramente. Todo tipo de imagem, eu não canso de falar, é abominação diante de Deus. Uma imagem morta, você está adorando um Deus morto que não tem vida. Está prostrado, cheio de poeira, isso é ignorância da sua parte. Você tem que adorar só o Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra. Essas imagens não fez terra nenhuma. Ela foi feita pela mão do homem, ela não tem poder para fazer nada. Ela é feita. Então a sua fé é morta, está botando a fé naquilo que não existe, aquilo que não tem vida. Não adianta você ir para essas igrejas de imagem aí que você está perdendo tempo. Você está aborrecendo Deus. Deus está irado contra você. E todo aquele que Deus ira contra ele, a ira de Deus no final vem contra ele, é a destruição dessa pessoa. Você fica reservado para o finais dos tempos, para a condenação eterna, irmão. Então, muitas das vezes, essa fé sua é morta. Só há um caminho, que é Jesus. Nós não devemos estar prostrados diante de imagem nem dele, porque ele está no céu. Nós não devemos adorar retrato, nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. É o que a Bíblia fala, que nós temos que adorar no espírito e em verdade. Se você está adorando essas imagens de barro aí, meu irmão,
Isso não é verdade, não. Isso é mentira, porque ela é feita pela mão do homem. Adorar só o Senhor, seu Deus. Está bem escrito isso na Bíblia. Que fez o céu e a terra, quanto tudo nele há. Fez nós. E essas estátuas que vocês adoram, fez o quê? Eu quero saber o que ela fez por você. Nada. Aí vocês dizem que tem fé, é curado diante dela. Não, quem curou você foi só a fé. Deus te honrou. Não foi essas imagens aí. Nós temos que adorar aquele que nos criou, não adorar aquilo que é criado pelo homem. O homem é perecível. O Deus que nos criou é eterno. Então ele permanece para todo sempre. Deus tem não sei quantos bilhões de anos. Ele existe e sempre existirá. Agora essas estátuas aí, 2, 6 meses, se deixar no tempo, ela se estraga. Como é que você vai adorar uma coisa perecível? Uma coisa feita pela mão do homem? Tem que adorar o Criador, não adorar aquilo feito pela criatura que somos nós. Vocês ainda estão no tempo da ignorância. Jesus te ama, aceita Jesus como único e salvador, anda no espírito e na verdade. Isso aí não é espírito, isso aí é estátua. Não é para andar na estátua e na verdade, que aí você está andando na estátua e na mentira. Você tem que andar no espírito e verdade, que é em Deus. Aí você adorando essas imagens, você está andando na imagem, nas estátuas e na mentira, que você vive na mentira. Adorar o Senhor seu Deus em espírito e em verdade, e andar em santidade. Tá? Só Deus é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele criou o céu e a terra. É o Pai, Filho e Espírito Santo, não existe mais outro. Isso aí são invenção do homem, são comércio, para comerciar. Vocês estão botando a sua fé naquilo que não existe, fé morta. Isso é um pecado diante de Deus. Você peca o tempo todo e está achando que está fazendo a vontade de Deus. Você está acendendo a ira de Deus contra você. Se você vê na Bíblia, todos aqueles que Deus se irou contra ele, se destruiu ele. Aí nem precisa Deus destruir vocês mesmos estão destruindo a sua fé. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, que você aceite Jesus como o único Salvador da sua vida para que tenha vida eterna. Você está morto. Você não tem vida ainda, porque você não deu lugar ao Espírito Santo de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, amém?